É ver cada dia um novo dia pra viver. E em cada anoitecer, com as bênçãos do luar, sonhar. Olá, jovens de todas as idades, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Falando ao Jovem. E como vocês já devem ter visto pelo título do nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre diversidade. Né? E por que nós vamos falar desse tema? Porque justamente pelo fato de que algumas coisas que nós andamos vendo nos últimos tempos a respeito dessas questões de preconceito racial, de protestos que vem acontecendo em algumas partes do mundo, inclusive no nosso país, aí, relacionado a essa questão de preconceito racial, e que o Espiritismo ele vem falar para nós a respeito desse tema que é muito pertinente na nossa sociedade hoje. Tá? E como vocês puderam ver, tá vendo no título desse vídeo, né? Infinitas combinações e diversidade infinita, a diversidade humana à luz da doutrina espírita, né? Então, por que eu peguei esse título? De onde que eu tirei? Eu acho importante comentar de onde que eu peguei essa ideia, porque essa ideia de infinitas combinações, diversidade infinita, não é uma ideia minha, eu não peguei ela, não surgiu na minha cabeça. É uma ideia já que eu tirei de uma série antiga, né? De uma da ficção científica, de certa forma. E de onde que eu peguei ela? Eu peguei de uma série antiga chamada Jornada nas Estrelas. E eu escolhi essa frase justamente porque ela combina muito com a ideia que eu vou tratar hoje com vocês, e também com a ideia que essa série, quando saiu, que foi de certa forma revolucionária, ela veio mostrar pra gente. Por quê? Porque nos anos 60, só uma curiosidade, era o auge dos direitos nos Estados Unidos, né, que essa série é uma série americana, era o auge da questão dos direitos civis, das liberdades individuais americanas, dos direitos dos negros e tudo mais. E essa série ela veio mostrar para nós que é possível nós vivemos num mundo onde não existe mais preconceito, não existe mais guerras, não existe mais divisão. Essa série ela se passa no futuro, ainda muito bem distante do nosso atual, e a gente conseguiu vencer todas essas barreiras, né, de ódios e tudo mais que nos prejudicam. Então, ou seja, nós atingimos essa ideia de diversidade, nós conseguimos entender essa ideia e interiorizar. Então é por isso que eu peguei esse título, né, essa ideia, porque essa ideia está presente em toda a série, né, ela faz parte da filosofia da série, combinações infinitas e diversidades infinitas. E o que isso quer dizer? O que tem a ver, né, combinações e diversidades? A partir do momento que nós entendemos que somos espíritos imortais, que vivemos sucessivas reencarnações, muitas vezes até em outros planetas, não somente aqui na Terra, e que estamos numa jornada evolutiva ao longo desse percurso, entendemos que vivemos várias vidas em várias culturas, em várias civilizações, em vários povos diferentes. Cada povo com uma ideia, com uma moral, com leis e regras e, como eu falei, culturas diversas. E todos esses povos que nós vivemos, nessas culturas, nós, ao passarmos por eles, nós absorvemos essas ideias, essas culturas e carregamos elas para nossas encarnações. Sejam ideias boas, sejam ideias ruins. E ao longo das nossas sucessivas reencarnações, nós vamos, com a nossa evolução moral, nós vamos retirando aquelas ideias ruins que nós vamos carregando das outras encarnações, ficando com aquelas ideias boas. Então, ou seja, a nossa encarnação atual, o que eu sou hoje, o que nós somos hoje, ela é todo um fruto de uma construção que vem ocorrendo ao longo de sucessivas encarnações. Então, ou seja, é uma combinação de diversas culturas, de diversas civilizações que desembocaram no que a gente é hoje, no nosso pensamento, na nossa ideia, tá certo? E mesmo hoje que nós vivemos nesse mundo, essas combinações elas continuam nos influenciando. Ao mesmo tempo que nós somos influenciados pela mídia, pelos meios de comunicação, pela religião, pela família e tudo mais, nós estamos combinando ideias. E essas ideias, ao serem combinadas, elas vão gerando outras ideias e vão sendo diversificadas. E ao longo das nossas sucessivas evoluções, nossa evolução intelectual, que consequentemente vai desembocar numa evolução moral no futuro, vai nos levar ao quê? Essa ideia de diversidade infinita. O que é essa diversidade infinita? Onde todas as combinações elas vão fazer parte, né, dos povos da Terra, por exemplo, e essas combinações vão gerar essa diversidade de religiões, onde todos vão ser respeitados, essa diversidade de culturas, diversidade de etnias e tudo mais. Então, ou seja,
eu penso que a ideia que eu quis colocar com esse título, com esse nome, é justamente essa. É que essas combinações que vão ocorrendo, tanto nessa encarnação, quanto que nós trazemos carregadas de outras encarnações, elas vão se desembocando nessas diversidades infinitas. E como a obra da criação de Deus ela nunca para, ela permanece, o que vai acontecer o quê? É que essas combinações elas vão se perpetuar por toda a eternidade, nunca vão se acabar. Da mesma forma que essa diversidade também não vai, porque conforme nós fomos evoluindo, nós vamos sendo modificados, tanto fisicamente quanto moralmente, certo? Então, e a gente vai colocar essa ideia do que Kardec e os espíritos eles vêm trazer para nós a respeito dessas questões, né? E aí, eu entrando nessas questões aí, o que o espiritismo ela vai falar de diversidade para nós, né? Na questão 54, se não me engano, não, 53 do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, Kardec, nas perguntas e respostas, entre a pergunta 50 e a pergunta 54, Kardec ele pergunta para os espíritos da questão sobre o surgimento da raça humana. E na pergunta 53 eu achei ela muito interessante, porque ela de certa forma combina com o entendimento científico que nós temos hoje na questão da evolução da nossa espécie humana, o Homo sapiens. Só uma coisa que eu quero dizer antes é que nós temos que ter um entendimento específico de que não existem atualmente raças humanas, tá, gente? Esse conceito de raças humanas é um conceito que foi abordado e que existiam várias raças humanas. Então tinha raça branca, raça negra, raça amarela, raça indígena. Hoje nós entendemos através de estudos científicos que esse conceito de raças ele é equivocado. Tá bom? Nós não temos raças, são todos etnia. O que são etnias? São pequenas diferenças dentro de uma mesma raça que nós compõe, que é o que? A raça Homo sapiens, né? E que essas etnias, elas vão ter essas características justamente baseadas em questões das mais variadas, sejam elas culturais, sejam elas de clima, local de onde elas vivem. E o interessante é que os espíritos eles já vinham trazendo essa informação para a gente muito mesmo antes dessa ideia começar a surgir na cabeça dos homens e dos cientistas. Por exemplo, eu separei a pergunta número 53, que Kardec pergunta assim: o homem surgiu em muitos pontos do globo? E a resposta que os espíritos dão para Kardec é sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se a umas ou outras raças, novos tipos se formaram. Então, como eu falei, naquela época de Kardec se usava esse conceito de raça, não se tinha esse conceito de etnia. Então você vai ver na obra kardeciana, muitas vezes aparecendo essa palavra raça. Se Kardec tivesse feito a codificação nos dias de hoje, esse entendimento que nós temos que não existem raças humanas, mas que não existem etnias e que a raça humana é uma só, ele provavelmente não usaria a palavra raça, ele já usaria provavelmente a palavra etnia ou alguma palavra equivalente. E tanto é que os espíritos continuam, porque essa pergunta ela tem uma 53A, 53 e a 53A. E Kardec pergunta assim: e essas diferenças constituem espécies distintas? Ou seja, na ideia de Kardec existem raras, né, porque era a ideia de entendimento do homem daquela época, então temos que levar em consideração o aspecto histórico. Que Kardec como assim: mas então existem várias espécies humanas? Aí o que os espíritos respondem? Eles respondem assim: certamente que não. Todos são da mesma família, porventura múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivos para que eles não deixem de formar uma só espécie. Então Kardec, ao pegar a resposta que os espíritos dão para Kardec, ela é muito interessante, porque naquela época, como eu falei, já tinha-se esse conceito de raças humanas, de várias raças distintas, né? E os espíritos falam que não existem raças distintas, tudo constitui uma mesma espécie, uma mesma raça, com variedades diferentes, com etnias diferentes. Ele faz até uma comparação com um fruto, né? Um exemplo que a gente pode pegar aqui, por exemplo, é o da maçã. A maçã, existem várias variedades de maçã, mas todas elas são maçã. Não mudam de espécie, não mudam de gênero. O que elas vão mudar é o que? É a sua variação. Assim como funciona a raça humana também da mesma forma. Existe essa variação de etnias. Então temos a etnia negra, a etnia asiática, né? Indígena, caucasiana,
e em várias outras etnias. E mesmo esse conceito de etnias hoje, ele é um conceito um pouco vago, porque na época de Kardec, justamente por conta da questão das dificuldades de locomoção e do mundo que ainda estava em descobrimento, você tinha o quê? Essas etnias muito isoladas em locais específicos. Então você não tinha negros na Europa, você tinha brancos, caucasianos. Enquanto isso você tinha indígenas na América do Sul, você tinha negros na África, orientais lá, asiáticos na Ásia. Hoje em dia, o nosso mundo está tão miscigenado, está tão combinado, percebam a ideia, está tão combinado que mesmo essa ideia de etnias, ela já está começando a ser modificada, porque nós temos diversas modificações. Então hoje você tem casais de etnias diferentes. Você tem negros e brancas, você tem asiáticos e indígenas, você tem as mais diversas combinações aí que vão gerando essas diversidades infinitas do qual que dá título a esse vídeo, certo? E isso é totalmente aceitável dentro da ideia da doutrina espírita, né? Eu já vi, por exemplo, em uma certa crítica, né, a alguns textos de Kardec, na qual que seriam textos racistas, quando ele vai citar, né, povos não europeus. Porém, a gente tem que, como eu falei, levar em consideração um aspecto histórico aí relacionado justamente pelo fato de que Kardec era um homem de seu tempo. Por mais que ele fosse um espírito com uma missão aqui na Terra, ele era um homem de seu tempo, ele era um cientista. Então ele tinha as crenças daqueles homens daquela época. Só que as crenças que ele tinha não invalidam o quê? A importância da sua obra. E a sua obra é extremamente relevante porque em vários momentos, e eu citei agora há pouco a pergunta 53, na qual os espíritos dão para ele essa informação de que não existem espécies humanas, mas existe apenas uma espécie com variações. Em outros momentos da sua obra também ele cita essas diferenças aí, né? Um desses momentos no qual ele fala justamente dessa ideia de que está na Revista Espírita de 1863, né, que foi publicada pela FEB aqui no Brasil em 2005, se eu não me engano. Tá? É a revista de janeiro de 1863, Kardec, da Revista Espírita. Então ele fala lá, né, nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torne melhores uns para os outros e que lhes ensine a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos sem distinção de raça, casta, seita ou cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, fraternidade e deveres sociais. Então, ou seja, só essa ideia que Kardec colocou na Revista Espírita de janeiro de 63 já mostra pra gente o quê? Que longe de pensar não somente como os homens de sua época, Kardec ele já mostrava o que? Essa mudança nessa mentalidade já de que nós devemos trabalhar não para dividir, mas para unificar, para combinar e para respeitar, independente de crença, de cor, de tudo mais, respeitar essas outras ideias, essas outras situações. Porque como mesmo fala lá, voltando à pergunta 53, não existem raças humanas, existem espécies humanas. E uma das questões que o Espiritismo ele trata sempre, todos os autores espíritas eles vão falar sobre isso, é sobre a questão do amor ao próximo. Jesus vai trazer isso pra gente, né? Essa ideia de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E o que é o amar ao próximo a si mesmo? É justamente o quê? A ideia do respeito, da compreensão, do não preconceito e da diversidade. Porque se eu respeito, se eu amo o meu próximo, eu não vou ligar, não vou esquentar se ele é de uma religião diferente da minha, se ele é de uma crença, se ele é de uma posição política diversa da minha. Todos nós temos o direito de nos expressar livremente, sem ser violados nesse nosso direito de expressão. Tá certo? Então, pessoal, a doutrina espírita ela vem trazer pra gente, até antes mesmo desses conceitos surgirem, que a raça humana ela é uma raça só. E uma outra coisa que eu esqueci de comentar a respeito da pergunta 53, e que hoje a ciência também vem demonstrar pra gente, então isso a gente percebe o que? De certa forma, a validade da doutrina espírita é o seguinte, só voltando nela lá, a gente vai perceber o seguinte, que ele pergunta, né? O Kardec pergunta, o homem surgiu em muitos pontos do globo? E a resposta que os espíritos dão é sim. Hoje nós entendemos essa ideia que é a consenso dos cientistas de que a raça humana ela surgiu na África, né?
Porém, essa a raça humana que nós conhecemos, Homo sapiens. Só que estudos científicos já mostram que ancestrais do homem já habitavam vários recantos do globo já diferentes, né? De que forma? Através das migrações e tudo mais. E conforme elas foram evoluindo, elas foram dando origem a novas espécies. Uma das mais conhecidas, né, e que nós temos informação, que é o homem de Neandertal. E que até então, até alguns anos atrás, acreditava-se, por exemplo, que o Homo sapiens, ao surgir, ele entrou em conflito com o homem de Neandertal e nesse conflito acabou gerando o que? A extinção do homem de Neandertal. Hoje já entendemos que é diferente, que talvez esse conflito provavelmente aconteceu, mas que mais do que esse conflito, o que provavelmente deve ter acontecido não foi só o quê? A união dessas espécies. Então hoje todos nós temos no nosso DNA resquícios do homem de Neandertal, do Homo erectus e dos vários outros subgêneros de espécie humana que existiam no passado, né? Então hoje nós somos Homo sapiens como espécie, mas no nosso DNA nós carregamos essas influências dessas raças anteriores, e que nós podemos sim, aí sim, tratar como raças humanas, porque eram raças diferentes, mas que a combinação delas, e isso é uma coisa interessante, antes mesmo de que nós tivéssemos essa noção cientificamente, isso é um estudo científico recente, acho que é dessa década agora, faz uns 5 anos que saiu essa ideia de que na verdade não houve exatamente um conflito entre humanos e Homo sapiens que levou à extinção, entre Homo sapiens e homens de Neandertal, que levou à extinção desse último. E sim que em muitos casos é provável que ocorreu a união. Então os espíritos já trazem essa informação para a gente, que justamente essa informação de que houve essa miscigenação de espécies humanas para dar origem à espécie humana que nós temos hoje, que é o Homo sapiens sapiens. Tá? Então, ou seja, mostra que a validade dos ensinamentos dos espíritos e que aquela informação que Kardec veio trazer para a gente estava mais do que correta. Talvez com outras palavras, mas o entendimento é o mesmo. Então a doutrina espírita ela vai ter sempre esse posicionamento, o de respeitar as diversidades, de respeitar as ideias, mas sempre levar a palavra do Cristo, sem imposições, isso é o mais importante, sem imposições às outras pessoas. Obrigado por vocês estarem presentes aí para assistir o nosso vídeo hoje, tá? Espero que essas situações, essa ideia de diversidade, de como que a doutrina espírita encara essa ideia, né? Lembrando que o espiritismo ele condena completamente todo e qualquer tipo de preconceito, isso fica claro nas passagens, nas falas de Kardec aí, então espero que qualquer dúvida tenha sido sanada e que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então nós agradecemos a presença de vocês e até a próxima. Tchau!